Aleluia. Boa noite, igreja. Amém? A paz do Senhor, tome o seu assento. Quantos aqui tiveram o privilégio de participar da nossa Santa Ceia do Senhor? Que culto maravilhoso, que ministração do coração de Deus. Quem não esteve aqui pela manhã, o meu conselho é: escute a ministração. E quem esteve aqui pela manhã, o meu conselho é: escute mais uma vez e depois mais uma vez, porque nós queremos ser amigos de Deus, nós queremos ser encontrados como amigos de Deus, e para isso nós precisamos ouvir e obedecer a palavra do Senhor, amém? Então não deixe de escutar a ministração dessa manhã. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Boa noite também a todos que estão participando de suas casas, aqueles que estão se recuperando de cirurgias ou que ainda estão com alguma debilidade. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Você está na sua casa, mas a sua casa também é a igreja de Cristo. Então não perca a oportunidade de se posicionar como igreja onde você está. 1 Samuel 17, eu vou ler do verso 1 ao verso 8. Eu pedi aqui para colocar na versão. Diz assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou Golias, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Feche os seus olhos mais uma vez essa noite. Pai eterno, Deus amoroso, Senhor, estamos na tua casa. Essa é a casa onde nós temos o pão fresco que desce dos céus. Senhor, revela-te, ó Deus, a nós mais uma vez. Assim como foi dito na oração anterior, eu sou apenas um vaso, uma serva, que por teu precioso sangue fui comprada, fui remida. E hoje, Senhor, eu me coloco aqui como um canal do teu fluir. Senhor, eis-me aqui, não por mim, mas através de mim, para que a tua igreja receba mais uma vez uma porção do teu pão, para que possamos sair daqui, ó Deus, saciados. Desperta em nós, Senhor, um desejo por buscar mais a tua face. Desperta em nós, ó Deus, um desejo para um posicionamento, Senhor, diante das tempestades. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu sou esposa de militar e há 11 anos atrás, meu filho tem 12, meu filho na época tinha 1 ano. No ano de 2009, o meu esposo ele foi convocado para ir para o Haiti. Eu tinha um bebê de 1 ano, como todos sabem.
Eu não moro perto de família, eu não tenho avó, eu não tenho avô, eu não tenho tios, eu não tenho ninguém. E o meu esposo precisou ficar lá mais de uma semana, acho que uns 15 dias. E aquele local estava um verdadeiro caos. Era bem pós-guerra e ele precisava estabelecer uma base ali naquele lugar. A pergunta que é feita dentro do quartel é: Fabiano, você se disponibiliza a ir? Mas a resposta, ela é uma resposta certa. Ele tem que dizer sim. Não é isso, pastor Maurício? Se alguém diz não, ele está queimando a própria profissão. Meu esposo é militar. Eu casei com um militar. Eu casei ciente de como seria a minha vida. Eu não sei quantos aqui estavam no meu casamento, acredito que muitos, mas eu lembro de uma frase que o meu pai falou na cerimônia, que ele disse assim: minha filha, você escolheu casar com um militar, e a partir de hoje, você não tem mais o meu endereço como casa. A sua casa é o seu endereço. Então, se ele vai viajar ou não, se ele vai para uma missão ou não, se ele vai fazer ou não, você tem o seu espaço. Eu casei consciente disso, que eu estava, a partir daquele momento, aceitando viver. Eu me casei com um militar. E eu lembro que naquela época, 11 anos atrás, eu fiquei um pouco aflita, a comunicação lá era terrível, eles tinham direito a um período só para ligar para as suas famílias, e eram vários militares, uma ligação horrorosa. Então, eram ligações rápidas, porque tinham outros militares querendo falar com seus familiares. E eu lembro que eu ficava angustiada para receber aquela ligação, para saber se estava tudo bem. Fazia parte de um plano maior. E há um tempo atrás, o Espírito Santo colocou esse texto no meu coração. E conversando com o meu esposo sobre esse texto, uma frase me veio ao coração e eu quero ler para vocês essa frase. O foco de um guerreiro precisa estar ligado ao objetivo da sua nação, não a uma medalha ou promoção. Só avançaremos como corpo se fixarmos os nossos olhos no eterno. Eu vou repetir. O foco de um guerreiro, o foco de um militar, o foco daquele que sabe para que veio, para que se alistou, para que entrou na batalha, não pode ser na patente que ele vai alcançar quando ele sair. Eu entrei tenente, vou sair capitão. Eu entrei capitão, vou sair major. Não pode. Quando as nações que estão em guerra começam a fazer aquele alistamento, eles começam a fazer um trabalho cerebral para colocar naqueles jovens uma paixão pela nação, para colocar sangue nos olhos. Eles precisam ir para a guerra com sangue nos olhos. Eu estou indo defender a minha pátria. Nós vemos isso muito nítido nos Estados Unidos, como eles têm paixão pela pátria. Se um militar, ele vai para uma guerra, pensando no aumento do salário, ou na patente que ele vai receber, ele está fadado ao fracasso. Essa frase o Senhor colocou no meu coração quando esse texto me saltou aos olhos. Aqui diz que Saul, aquele que tinha sido ungido pelo Senhor, estava no meio de uma batalha. Ele não foi saindo pela rua e chamando: ei menino, vem que a gente vai lutar. Não. Estamos falando de um treinamento militar. Aqueles rapazes que estavam com eles, aqueles soldados, eles sabiam manusear as suas armas. Eles estavam preparados para passar fome, para passar sede, porque tudo isso faz parte do treinamento.
O meu marido, quando ele se formou na faculdade, ele precisou fazer uma viagem para o meio do mato, e quem é militar aqui sabe que essa viagem é necessária, porque eles precisam aprender a lidar com situações difíceis. Essa tropa sabia exatamente como lidar com aquela situação. Falta de água, falta de comida, dormir em pé, com arma assim, não é assim, pastor? É exatamente desse jeito. Meu marido conta pra gente que uma vez ele precisou dormir meia hora em pé com a arma, e aquele que deixasse a arma cair era punido. Não é isso? Tem todo um tratamento psicológico, físico, todo um tratamento. Assim era essa tropa. Mas só receber o tratamento físico e não ter o entendimento não traz mudança de vida. Não traz a vitória em suas mãos. Eu vou repetir. O foco de um guerreiro precisa estar ligado ao objetivo da sua nação. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Qual a nação que você está representando? Qual é a pátria que queima no seu coração quando você enfrenta guerras e adversidades? Nós estamos no meio de uma grande guerra. Priscila contou aqui, agora na hora do louvor, cientistas estão queimando cabeça para tentar diminuir a morte. Nós temos um Deus que já venceu a morte. Nós sabemos aonde nos achegarmos, mas será que nós estamos nos achegando? Ou será que o nosso foco está só na nossa casa, na nossa pequena nação? Minha nação é família Soares Gomes. Será que é isso que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que aqueles homens preparados, eles se ajuntaram. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale. Eles estavam no local certo, na posição correta para a batalha. Então a Bíblia diz que sai um homem muito grande. E aquele homem, no versículo 8, diz assim: e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que vocês vieram para cá? Para que vocês vieram para cá? Estão gastando tempo com o quê? Para que vocês estão querendo guerrear contra esses novos movimentos coloridinhos da vida? Quem vocês pensam que são? Para que vocês querem destruir o novo pronome Aquiles? Agora vai vingar. Não é mais aquelas ou aqueles. Agora nós vamos unificar. Quem vocês pensam que são para virem aqui? Para que vocês querem combater a novelinha da tarde? Que diz que pode beijar menina, menina com menina, menino com menino. Quem vocês pensam que são? Estão vindo aqui para quê? Um pouco mais à frente, uma pergunta saltou no meu coração. Golias disse assim: eu sou filisteu. Eu tenho um representante. Vocês são o quê? Servos de Saul. Aquele povo era servo de Saul? Não. Aquele povo estava sob a liderança de um ungido do próprio Deus. Foi Saul que se ungiu? Alguém lembra aqui da unção de Saul, que Saul tentou fugir? Vocês lembram? Foi Saul que se colocou? Foi Saul? Mas eles acreditaram naquela mentira. Eles ouviram aquela voz daquele grandalhão. Porque Golias se apresentou como o bambambam da parada.
Manda alguém descer aqui para lidar comigo. Parecia até que estava mostrando todo o currículo dele, de todas as vitórias. Não é assim que Satanás faz com a gente? Olha, eu destruí já aquele, aquela. A igreja do vizinho já fechou a porta. A casa do fulano já teve destruição. Quando as guerras batem na nossa porta, não aparece um monte de gente trazendo más notícias para alimentar a nossa dor? E como que nós nos comportamos com essas atitudes de Golias? Coríntios, 1 Coríntios 14, 10. Se puder colocar aqui. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Às vezes nós escutamos coisas e nós achamos que aquilo não vai descer para o coração. Às vezes nós deixamos a televisão rolar com mais notícias e a gente acha que aquilo não vai afetar a nossa noite de sono. Às vezes nós damos ouvidos para conversinhas maliciosas e nós achamos que aquilo não vai entrar na nossa casa. A Bíblia diz que nenhuma voz é sem sentido, nenhuma. Mas a Bíblia também diz que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Se eu tenho escutado mais vozes estranhas, eu vou ter dificuldade de ouvir a voz do pastor. E naturalmente eu vou começar a ser oprimida por um espírito de medo. Hoje de manhã foi falado lindamente sobre a oração, o poder da oração. Primeira etapa da pregação, um ensinamento, como se deve orar. Agora que você aprendeu a orar, agora que você pegou o gosto para orar, eu vou te ensinar a não parar de orar, até que a sua vitória chegue. Sabe o que é interceder? É se colocar numa brecha e não sair dela até que o muro esteja reconstruído. Não é passar pela brecha. É ficar ali até que a vitória aconteça. Mas só faz isso quem primeiro sabe orar e tem prazer pela oração. Se eu começo na segunda-feira achando que eu vou orar 24 horas, mas na quinta eu já não consigo dobrar o joelho, eu vou começar a ouvir vozes sem sentido. E naturalmente eu vou começar a ter dúvidas do que eu estou enxergando e vendo. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Olha que afronta. Para que vocês vieram para cá? Ele não estava falando com estagiários. Ele estava falando com soldados. Todos os dias, nós escutamos afrontas assim. Para que você quer jejuar tanto? O casamento já acabou. Para que você está acordando tal hora para ler a Bíblia? Seu ministério não existe. Para que você está fazendo isso? Seu filho não tem mais jeito. Todos os dias essa é a voz que é lançada sobre as nossas casas. A Bíblia diz que por 40 dias, dia e noite, eles ouviam aquela voz. Sabe, tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou eu vou avançar como igreja, ou naturalmente eu vou ver a casa caindo. De fato, Golias era bem impressionante, quase 3 metros de altura. De fato, devia ser assustador. Mas como disse a Priscila, a morte é assustadora. Mas aquele que venceu a morte é o meu foco. O índice que eu enxergo aqui realmente machuca o coração. Mas aquele que venceu, que ressuscitou, é nele que eu tenho que colocar o meu olhar. Quando eu colocar o meu coração, a minha paixão na minha nação e não na minha medalha,
aí sim eu vou estar preparado para a guerra. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo o Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E ouvindo aquela voz, a voz que não vai dar certo, a voz de que você não vai conseguir a promoção, a voz de que você não vai passar no concurso público, a voz de que você não vai casar, a voz de que o seu diagnóstico não vai mudar. E ouvindo aquela voz, temeram muito. Sabe? Quando eu li essa palavra, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, algo muito forte veio sobre mim. Todas as vezes que eu deixo o medo me dominar, eu estou me afastando da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora toda dificuldade, lança fora todo diagnóstico, lança fora toda perturbação do mal, lança fora todas as vezes que eu me permito viver na opressão do medo, eu estou dizendo para Deus: você foi capaz de ressuscitar o teu filho, mas o meu diagnóstico você não dá conta. Eu acredito no que a Bíblia diz, mas com o meu filho que está preso nas drogas, Deus, você não dá conta. O que Golias tem gritado à sua casa todos os dias que você não tem conseguido rebater? O que ele tem tentado te afrontar que você não tem conseguido lutar? Precisamos, como igreja, avançar. Mas precisamos colocar na sintonia certa. O nosso rádio, hoje em dia não existe mais. Mas antigamente o rádio de carro era aquelas bolinhas. E se ela ficasse um pouquinho fora, era uma chiadeira. Você ouvia metade do debate, metade de uma música, metade de alguém falando, não era assim? Eram muitas vozes. A gente não entendia, era nada. E não é fácil encontrar a sintonia correta. Não é tão simples. Às vezes a gente tinha que ficar um tempão tentando ajeitar. Gaste tempo com o seu Deus. Invista tempo no seu devocional. Se preciso for, durma um pouco menos, mas arranque de você toda a voz de Satanás que tem tentado colocar que você não vai dar certo. Coloque em você a palavra do Eterno. Revista-se das armaduras corretas. Armadura nenhuma de Golias é capaz de deter o Senhor dos exércitos. Você não serve a um homem que pode morrer amanhã. Você serve a um Deus todo-poderoso. E esse Deus, Ele já tem o plano perfeito para a sua vitória. Coloque o seu olhar no foco certo. Há 23 anos atrás, uma família saiu de Niterói. Tínhamos uma vida muito boa, muito tranquila. Foi feita uma eleição na Assembleia de Deus Pesqueira. E era uma eleição completamente improvável. Os mais antigos aqui vão lembrar. Era possibilidade zero. Mas era zero. Era zero. De todos os candidatos, tinha um candidato que era zero. Que, por sinal, é o pastor da igreja hoje. Mas eu lembro, eu era menina. Eu lembro que quando a eleição acabou, umas irmãs chegavam para ele
no dia da eleição, e falava assim: pastor, eu não ia votar no seu nome não, mas de madrugada Deus me deu um sonho. Lembra disso? A outra virava e falava: pastor, olha, mandaram eu votar na opção A, mas acredita que eu só consegui enxergar a opção B? Aí chegava a outra: pastor, que coisa estranha. Eu queria ir na canetinha de cima, o Espírito Santo ficava na de baixo, na de baixo, na de baixo. Quando Deus tem um plano para a sua vida, nada pode deter. Mas você precisa olhar com o olhar certo. O olhar não é na sua promoção. O olhar é na igreja que precisa avançar. Para de pensar no imposto que você vai deixar de pagar. Para de pensar na filha do rei que você vai se casar. Foco no eterno. Foco no eterno. Sabe por que nós temos visto tantas pessoas doentes? Porque as pessoas estão olhando para o que tem aqui embaixo. Se pudéssemos entender como será uma eternidade, se pudéssemos enxergar e compreender o que é uma eternidade, isso é tão pouco. Isso é tão pouco. Sair de soldado e ir para general, com todo respeito, ainda é muito pouco perto da eternidade. Raquel, mas vai fazer toda a diferença na minha vida. Ainda é muito pouco perto da sua eternidade. Ainda é muito pouco perto da história que você tem o privilégio de escrever, como Atos 29. Tira o foco daqui e foco no eterno, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se o Senhor te garantiu a vitória, não importa quem está batendo a sua porta, não importa aquele que está falando com você, foco no eterno. Foco no eterno. Fique na porta batendo: eu quero os pães, eu quero os pães. Senhor, o Senhor me ensinou a pedir. Eu quero os pães, Senhor, eu quero os pães. Foco no eterno. Para onde que o nosso coração tem sido inclinado nos dias de hoje? Para onde que o nosso coração tem se deleitado? Vou trazer para uma prática. Você consegue parar para avaliar o que mais você pensa durante o dia? São as coisas terrenas ou as coisas celestiais? Eu não estou aqui dizendo que nós não temos que desejar. Não. Nós temos sim. A Bíblia diz que nós podemos. Mas se isso está ocupando totalmente a nossa vida, nós estamos despreparados para ir para a guerra. E olha que interessante. Davi, aquele menorzinho, aquele mais improvável, aquele que foi levar só um sanduíchezinho de mortadela. A Bíblia diz que quando ele chega lá, verso 24. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Oh, vocês viram? Gente, eu não estou falando de adolescente, eu estou falando de gente graúda, de capitão, de tenente, de major. Eu estou falando de gente que tem patente. Viste aquele homem? E temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Isra. Caramba, não é que eles sabiam de onde eles tinham vindo? Que coisa interessante. Não é que eles sabiam o endereço deles? Sabe aquele crente que até diz que é crente, mas que na verdade, na prática não sabe que é crente? Diz para todos os vizinhos: não, eu pertenço à igreja Joãozinho das Couves. Mas na hora que a luta chega, todos os vizinhos veem a pessoa apavorada. Não é que eles sabiam que eles estavam ali para representar? Olha que barato. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá, e de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai de Israel. Então
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Interessante, nessa caminhada de vida, e olha que eu tenho pouca caminhada de vida, certa vez eu ouvia alguém falar assim: o que motivou Davi a enfrentar Golias foram os prêmios. Foram palavras que eu ouvi. Que você tenha em mente o que você vai ganhar de Deus após passar as suas guerras. Talvez eu esteja lendo errado. Se tiver aqui alguma professora de português, por favor, no final me ensina. Mas não é isso que eu leio na minha Bíblia. Porque olha como é que Davi falou. Que farão aquele homem? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército Deus vivo? Estão falando que vão dar um triplex para esse cabra? Quem é esse cabra? Esse cabra não está merecendo nem uma bala jujuba. Ainda vai ganhar prêmio para quem tá matando aquele que já devia estar morto? Quem esse cabrinha pensa que é um incircunciso? Quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo de Israel? Davi levou para ele aquela afronta? Davi colocou como se fosse ele, o soldado? Davi virou para aquela tropa e falou assim: o quê? Quem matar aquele que já devia estar morto ainda vai ficar ganhando presentinho? O quê? Quer dizer então que você ainda está com dúvida se o seu diagnóstico pode ser mudado ou não? O quê? Quer dizer então que você ainda está com dúvida se o seu marido pode voltar para casa ou não? O quê? Tu acha que essa voz dos infernos ainda pode ficar gritando na tua casa? O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso e Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênção. Mas não coloca por conta de Golias, não. Coloca não. Porque a Bíblia diz que é o Senhor quem prepara para a guerra. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos sendo preparados para uma guerra. Nós vamos ganhar bênçãos de Deus? Vamos. Ele é um Deus bom. Mas não coloque esse prêmio para Golias, não. Faz isso não. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele quem inclina o coração para derramar riquezas. É Ele quem nos faz mais que vencedores. É Ele quem nos tira de cauda e nos coloca como cabeça. É tudo Ele. Até a vitória vem dEle. Davi, então, ao olhar aquela conversinha, quer dizer então que vocês estão aqui e esse cabrinha está afrontando o Deus de Israel. E aqui continua assim: e o povo lhe tornou a falar. O povo nem entendeu o que Davi falou, porque Davi fez uma pergunta. Quando eu era pequena, eu escutava assim: certas perguntas não precisam de resposta. Eu já entendia que eu tinha errado. Eu não compreendia qual era o erro, mas eu sabia que eu estava errada. O povo não entendeu não, gente. Porque Davi afirmou: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o Deus de Israel? Davi mostrou para eles a identidade deles. Ei, vocês não são súditos de um homem, não. Vocês estão debaixo de uma liderança que foi o próprio Deus que estabeleceu. Ei, todos nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Davi mostrou para aquela tropa a identidade deles e mostrou quem era Golias. E o versículo continua: e o povo voltou a repetir. Vai ganhar um carrão, apartamentão, viajão, tudoão, mas tudo assim, tremendo de medo. A falta de identidade rouba de nós toda a força para lidar com qualquer dificuldade. Pastor Cote é um grande pastor, homem de Deus.
ele fala muito sobre a paternidade na nossa nação. Fala muito de um povo que é órfão, se enxerga órfão. E isso é um problema. Mas sabe, deixa eu te dizer, o Senhor me deu o privilégio, a honra de experimentar essa delicadeza de falta de paternidade. O Senhor me deu o privilégio de entender na prática o que significa orfandade. E eu tenho propriedade para te dizer, não é um papel que faz você acreditar quem você é. Se você está esperando uma certidão com o nome de um pai, acredite, isso não vai fazer diferença na sua vida. A Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos. Se o meu pai da terra foi bom, imagina eu ser, de fato, filha do próprio pai. Se você não acredita nessa palavra, não tem certidão de cartório nenhum que vai fazer você se enxergar como filha de Deus. Raquel, como que eu me enxergo? É no secreto. Raquel, como que eu me acho? É no secreto. É nesse secreto que ele começa a tirar de você todo medo, toda mazela, toda dor, toda ferida do passado, todo abuso, e ele começa a se revelar a você. Quer saber quem você é? Corra para o secreto. Quer descobrir de onde você veio? Corra para o secreto. Davi vivia uma vida de secreto. Vivia sozinho. Ele não estava na companhia dos amigos. Ele não estava no rancho na hora do almoço com todo mundo falando: ixi, a comida hoje é boa. Ixi, a comida hoje é ruim. Ele vivia sozinho. Porque naquela época, cuidar de ovelhas não era do lado de casa, não. Então ele já saía de casa com comida, com bebida. Ele tinha uma vida, ele e ele. E eu imagino, por essa resposta dele, o que ele fazia lá no secreto. Ei, pai, revela-te a mim. Ei, pai, me mostra quem tu és. Ei, pai, me dá um desafio. Um dia é urso, um dia é leão. Existem desafios. Existem pequenas batalhas que nós vamos vencer no secreto. E esse secreto, na hora certa, ele vai mostrar a identidade de um povo. Aquele pequeno menino levou uma palavra revelada para aquele povo. Qual palavra tem dentro de você que o povo de Deus precisa receber? Quais guerras você já venceu, que hoje uma multidão, ouvindo vozes sem sentidos, precisa ouvir de você essa vitória para poder entender qual caminho seguir? Davi, aquele pequeno menino, trouxe a palavra certa, na hora certa, e foi levado para dentro do palácio. Interessante que aquela palavra, ela foi boa o suficiente para animar Saul, mas não para trazer para ele a firmeza de quem era Davi. Raquel, como você sabe disso? Porque Saul tentou colocar nele a armadura errada. Olha, já que você está querendo ir, eu vou deixar. Você falou que você já matou o urso, eu vou deixar. Mas pelo sim, pelo não, vai com a minha roupinha. Vai com o que eu tenho. Pelo sim, pelo não, deixa que eu te ajudo a vestir essa roupa que não é tua. Entenda o seguinte: o que você venceu lá atrás é exatamente o que você precisa para vencer lá na frente. O que Deus te fez ganhar lá atrás é exatamente a experiência necessária para você conquistar a liberdade de uma nação lá na frente. Para de querer copiar a modinha de sucesso. A fórmula do sucesso, ela não é mágica.
o Senhor tem uma fórmula para você. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. O que Deus tem para a minha vida não é o que Deus tem para a sua vida. O que eu preciso derramar aqui nessa terra não é o que você precisa derramar nessa terra. Assuma a sua identidade em Deus. Cumpra a sua tudo aquilo que Deus tem para você aqui na terra. Eu tenho 2 amigas que já vieram aqui para a nossa igreja. Interessante que uma veio porque ela entrou aqui e o pastor estava na porta e abraçou e brincou com a filhinha dela. Essa foi a carta de entrada para ela vir. Trabalhei com ela, meu primeiro emprego depois de casada no cartório. Somos amigas até hoje. E ela me mandou mensagem: Raquel, que igreja maravilhosa. O pastor estava na porta e ele falou comigo e com a minha filha. Essa é a casa. Naquela mesma época, uma outra amiga minha veio também para a igreja. E essa outra amiga me ligou: Raquel, que igreja maravilhosa. Meu Deus, que pregação é aquela. A mesma igreja, o mesmo homem, com facetas diferentes. Talvez o seu abraço seja o curador para multidões. Talvez a sua aula na EDB seja a transformação para multidões. Para de querer usar a roupa do próximo. A sua experiência lá atrás vai trazer a liberdade de um povo aqui na frente. Sabe qual é a diferença de Davi e toda aquela tropa? 1 Pedro 2,9. Mas vós sois o quê? A geração eleita, sacerdócio, nação, povo, para o quê? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu faço parte de uma geração que foi escolhida pelo Senhor. Eu faço parte de um sacerdócio real, porque o meu Deus, Ele é o Rei dos exércitos. Eu sou um povo que fui adquirida por um precioso sangue. Eu sou aquela que tenho a liberdade de anunciar a identidade do mundo. Sou eu, é você. Assuma a sua identidade. Essa é a nossa certidão de nascimento. É isso que nos leva a entender quem somos e para que viemos. Um precioso sangue que foi derramado. E agora que foi derramado, Raquel, posição. Vá anunciar. Tem muitos morrendo de medo de Golias. Tem muitos assustados com o que estão batendo a porta. Raquel, vá anunciar. Essa é a nossa identidade. Mas não é para anunciar de qualquer jeito. Para terminar, abra comigo em Josué. Josué 3,17 diz assim: Porém quem? Porém os sacerdotes, aqueles que já entenderam quem são, aqueles que já tomaram posse da sua nova identidade, que levavam a arca da aliança, a presença do Senhor. Eu sei quem eu sou e eu me deixo viver uma vida na presença de Deus. Porém essa pessoa pararam com os pés firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar no Jordão. Vocês lembram disso? A Bíblia diz que as margens do rio estavam transbordando, porque era a época da colheita, e Josué tinha que passar com aquele povo. E não era um povo qualquer, eram famílias. Tinha mãe com 3 filhos, tinha mulher grávida, tinha mulher idosa, tinha uma vó Hilda, tinha todos os compassos. Tinha aquele atleta que sai correndo. Mas a Bíblia diz que um sacerdote, o que carregava a presença de Deus,
aquele que sabia exatamente qual era a sua função, ele colocou o pé naquele rio, que tinha água transbordando para todo lado. E como é que o povo passou? Como é que o povo passou? Pé seco. A unção que Deus derramou sobre você, não vai ninguém ficar atolado. Não vai criança ficar caindo, escorregando, porque tem lodo numa pedra. Não vai ficar nenhuma unha para trás, porque a unção está sobre você, para você ter firmeza nos seus passos, para que uma nação que pertence ao próprio Senhor possa passar com os pés enxutos. Isso não é para a glória sua, é para que o nome de Deus seja glorificado. E qual é a ordenança de Deus? No meio desse rio, no meio dessa dificuldade, pegue pedras, lavre pedras, é do meio, nem antes nem depois, porque agora você vai anunciar às próximas gerações. O que significam essas pedras? Deus se manifestou. O que significa isso? O poder de Deus veio sobre nós. O que significa isso? Golias foi ao chão. O que significa isso? Diagnóstico caiu por terra. É do meio. Mas eu tenho que ter a presença dentro de mim, e eu tenho que saber exatamente quem eu sou. Mas vós sois a geração escolhida, comprada pelo precioso sangue, para anunciar, para libertar, para fazer caminhar o povo de Deus. Somos nós. Quem precisa ditar regra é a igreja de Cristo. Quem precisa dizer como que vai funcionar, somos nós. Quando alguém tentar colocar na escola do seu filho que é normal, seja você o sacerdote para falar que não. Está gritando 40 dias e 40 noites, aqui não. A voz do leão da tribo de Judá fala mais alto. Nós não podemos aceitar, achar que é normal. Não, aqui não é normal. Eu preciso trazer toda a lei da minha terra celeste para cá. Eu moro em Brasília. Em Brasília tem todas as embaixadas. E é interessante, já fui visitar algumas. É interessante porque em cada embaixada que você chega, é uma norma, é uma lei. É um mini país. Você chega nos Estados Unidos lá, já fui visitar na época que eu vendia obras. Café é fraco, aquela coisa rame-rame. Aí tu vai para outro lugar. Gente, tinha dias que eu saía batendo, porque é pertinho, lá é tudo setor, né? Setor de embaixadas. Então eu ia batendo de porta em porta. Eu gosto de conversar, eu sou vendedora, eu gosto. Você chegava em outro lugar, era outra lei. Tudo dentro do Brasil. Você chegava em outro lugar, era outra lei. Tudo dentro do Brasil. A sua casa representa qual lei? Ah, Raquel, mas eu vivo aqui. A sua casa é uma embaixada. Você representa uma nação. Quem está te governando, quem está regendo a sua vida, não é essa terra aqui não. É a terra dos céus. É Ele quem determina onde você mora, o que você come, onde seus filhos estudam. É o Senhor quem determina a sua vida. Para de aceitar a moldura do mundo. Golias não pode ter vez na sua casa. Golias faz parte do lado de fora. Na minha embaixada não. Na minha embaixada, não. Se Deus disse que o café é ralo, o café é ralo. Sem essa de que tem que engrossar o caldo. Se Deus disse que não, é não. Mas eu só consigo saber as leis que eu preciso cumprir, as normas, se eu conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer, qualquer modinha é modinha. Brasília é o local onde tem gente de todos os lugares. Eu brinco com meu marido dizendo que quando eu acho que eu estou perdendo X, eu corro para o Rio de Janeiro. Nem que eu venha a pé. Não aceito perder o X.
Mas quando você entra no quartel, fala todo mundo um pouco parecido, porque são muitos lugares, é Nordeste, é Sul. Eles vão meio que perdendo. Olhando aí para o seu interior, como é que você está? Será que você não está perdendo? Está falando um pouquinho que nem paulistano? Está falando um pouquinho que nem baiano? Está gostando de tirar uma sonequinha depois do almoço? Meu irmão, sai correndo para a tua terra natal de vez em quando. Se esconde um pouco do teu esconderijo e fala, Deus, eu não perco o meu X, não. Precisamos ter esse despertar nas nossas vidas. Nós não podemos acostumar com a voz de Golias gritando à nossa porta. Golias não venceu toda aquela tropa de medo porque ele mostrou cabeças que ele tinha arrancado. Foi pela voz. A afronta de Golias fez com que todos, até o próprio Saul, ficasse com medo. Mas o menor, aquele que tinha secreto, aquele que todos achavam que estava escondido, ali, ele achou uma identidade. E na identidade dizia, Davi, você é um sacerdócio real. Você é um povo santo. Você foi comprado pelo precioso sangue. E agora, meu filho, eu vou te dar um sanduíchezinho de atum. Mas, na verdade, você vai anunciar. Você vai começar a declarar aquilo que precisa ser dito. Não espere grandes plataformas para você começar a dizer quem Jesus é na sua vida. Não fique sentado esperando, Raquel, eu só vou anunciar o dia que eu for chamada para um mega evento. Anuncia na sua casa. Talvez a porta do lado da sua casa esteja ainda sem conhecer a voz do Mestre. A Bíblia diz que Samuel ouviu a voz, mas não identificou. Precisou de um líder, um sacerdote para dizer, se falar de novo, responda, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que seja você o sacerdote que vai colocar o pé no rio, para que uma nação possa passar com os pés enxutos, para que gerações possam atravessar. Que seja você e eu, o sacerdote, que dentro de uma casa, não era uma nação, era só um menino, traduziu o que significava a voz. Que o Senhor possa firmar os nossos pés. Que o Senhor possa usar a nossa boca. Que o Senhor possa colocar os nossos ouvidos muito perto do ouvido dEle. Mas que mais do que tudo, que os nossos olhos estejam a todo tempo firmados no eterno. Fácil não é. Eu ontem, conversando com a minha mãe, contei para ela algo que eu fiquei sabendo sobre tentações que estão vindo sobre alguns líderes, uma armação. E eu estava tão mal com aquilo, eu tinha acabado de saber. Eu falei, mãe, que desgraça essa história. Podia ser comigo. E ela estava na cozinha, ela virou e falou, Raquel, vele pela unção que Deus deu. Não importa o que vão colocar no caminho. Se Deus ungiu, vele pela unção. Não estou me referindo apenas à unção pastoral, porque nós temos a unção celestial sobre nós. Vele pelo sangue que foi derramado por você. Pare de dizer para Satanás que ele tem um pouquinho de voz na sua casa, porque ele não tem. Pare de aceitar afrontas como se você não tivesse sido preparado para a guerra, porque você foi preparado para a guerra.
Para de colocar o olho num contra-cheque que vai ter um aumento. E pense na nação que vai conquistar a terra. Existe uma nação. E nós estamos muito perto dessa nossa nação. Nós estamos muito perto da nossa nação. Que o Senhor possa hoje tirar os meus olhos só da minha casa. E que Ele possa firmar o meu pé. Para que toda uma nação reconheça que só o Senhor é Deus. Prepare os seus pés para firmar. A água vai ter que parar. E mais do que isso, a lama vai ter que aplainar. Porque a Bíblia diz que eles passaram com os pés enxutos. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Eterno. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus quem está falando. Que a minha vida, que a sua vida, possa ter esse entendimento no dia de hoje. Senhor, permita-me ser usada por Ti. O versículo que eu ganhei ainda, menina, que é o meu versículo até hoje, Atos 20, 24, diz que em nada tenho a minha vida por preciosa, em nada. Não tem viagem, não tem carro, em nada, não tem nada que me dê mais alegria, mais vigor, mais paixão, mais graça, mais vida, do que cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Em nada, em nada. Igreja lotada, em nada, em nada. Raquel, é fácil? Não, não é. Mas é uma decisão diária. Hoje de manhã nós ouvimos na pregação que todos os dias, ao descer o anjo dessa igreja, ele fala: quem é o pão? Oração repetitiva, né? Existem orações que precisam ser repetitivas. Senhor, hoje eu vou vencer o pecado. Senhor, hoje eu não vou gritar na minha casa. Senhor, hoje eu não vou perder o domínio próprio. Senhor, hoje eu vou conseguir viver o fruto do Espírito em sua integridade. Senhor, hoje eu vou. Raquel, você consegue? Não. Mas eu tenho tentado dia após dia. Senhor, me ajuda. Não me permita ficar assustada com estatísticas, com vozes contrárias. Não me permita. Mas que seja eu a menor, que vai chegar com um pão, mas vai ter o entendimento do Eterno. Satanás, quem você pensa que é para afrontar o povo do Deus vivo?